Ora, mais uma quinta-feira, mais um Carlos Rosa Convida. Esta semana, uma semana muito especial. Semana de 25 de Abril, semana das comemorações da Revolução, e como não podia deixar de ser, temos connosco uma pessoa muito ligada também ela própria ao 25 de Abril. Tenho o prazer de ter comigo, temos o prazer de ter connosco hoje António Cipriano. António Cipriano, antes de tudo mais, o meu muito obrigado por fazer o favor de estar connosco e por nos vir dar a sua perspectiva do que foi o 25 de Abril, o que se passou e tudo isso. Obrigado por ter aceito este meu convite e estar aqui connosco. Ok, muito obrigado também por ter dado essa oportunidade. Não, o prazer é mesmo todo nosso, seguramente. Aliás, porque 25 de Abril nós comemoramos, mas para os mais novos, eles nem propriamente, alguns deles não sabem bem o que é. O que é o 25 de Abril? Pois, afinal? efetivamente, alguns não sabem o que é, e isto porque, por vezes, há uma tendência em destroçar aquilo que foi a realidade do 25 de Abril. Porque há forças que pretendem ocultar algumas dessas realidades, bem, por conseguinte, talvez mais por isso, que o pessoal mais novo, que não passou por essa fase, por vezes fazem interpretações que não são exatamente corretas. Então, mas, afinal, o que foi o 25 de Abril? Mas o 25 de Abril foi um ato de uma tomada de posição por um conjunto de pessoas que, não estando em concordância com o que politicamente se fazia, tomaram essa atitude, e que resultou efetivamente em coisas extremamente úteis para o nosso país. Por exemplo, antes do 25 de Abril, houve houve várias situações, mas houve sobretudo uma situação que ia estragando tudo isto. Estamos a falar quando os militares saem Caldas da Rainha, não foi? Sim. E houve ali uma certa descoordenação. Isso já tinha havido, esse mal-estar já existia antes, havia uma ditadura, não é? Na altura era Marcelo Salazar durante muitos anos, Marcelo que estava no poder, após a morte de Salazar, mas esse mal-estar já vinha de trás, ou não? Pois isso já é mais antigo e certamente que se tomaram outras iniciativas, mas nem sempre com o êxito que veio a ter o 25 de Abril, porque o 25 de Abril consumou-se aquilo que já era preocupação de muitos cidadãos anteriormente. E já existiam organizações contrárias ao regime antes do 25 de Abril, por isso é que ele se deu tão bem, não é verdade? E por isso é que ele foi entregue, teoricamente, ao povo, não é? Haviam diversas organizações já uma série de anos antes. Sim. O António Cipriano chegou a estar ligado também a uma delas, não foi? Sim, pelo menos. Eu propriamente só me liguei oficialmente, posteriormente ao 25 de Abril, porque eu, antes disso, fui militar e nessa condição militar tinha algumas limitações, ou tinha mais limitações que qualquer outro cidadão. No entanto, já nessa altura tinha a consciência, mesmo quando militar, tinha a consciência da existência de movimentos, inclusivamente havia pessoas que me falavam em várias coisas com as quais eu estava plenamente de acordo, mas de facto estava um pouco limitado em termos de ações, exatamente dada a condição de militar, porque os militares, embora tivessem um papel preponderante na concretização de 25 de Abril, mas tinham algumas dificuldades em organização. Onde é que o António estava? Era militar em que ramo? Eu estava na Marinha, exatamente na Marinha, em Vila Franca. Era nesse local que me encontrava quando se
concretizou o 25 de Abril. Tinha alguma posição de relevo na Marinha ou nem por isso? Não, portanto, eu era, nessa altura, ainda era, portanto, era sargento, mas, portanto, não, efetivamente, em termos pessoais, não tinha assim nada relevante. Tinha acabado a formação há pouco tempo, acabei a formação em 72, era o curso técnico, e depois, nesses 2 anos até os 74, como mantive sempre lá na escola a dar aulas, não havia uma ligação muito forte a outras organizações, embora tivesse sido por vezes abordado nesse sentido. Por exemplo, aqui em Torres Vedras e nesta região oeste já havia um grande sentido de revolta e já haviam algumas lutas e já havia muita gente que foi presa e torturada pela antiga Polícia de Estado, a PIDE, não era? Aqui nesta zona. Isso falava-se, isso era coisa que todos estavam mais ou menos por dentro, não era? Pois, nesse aspecto, eu tinha algumas dificuldades, porque eu morava, como ainda hoje moro, numa pequena aldeia, Fonte Grada, Fonte Grada, trabalhava na agricultura, portanto, isoladamente, sem contacto com outras pessoas, e o facto de morar na aldeia não havia assim outro tipo de contactos, e a situação era significativamente diferente daquilo que era aqui a própria cidade, na altura vila, porque aqui já, depois, mais tarde, é que tomei conhecimento daquilo que existia anteriormente ao 25 de Abril, nomeadamente as situações aí que ocorreram com presos, etc. Mas, efetivamente, isso à aldeia praticamente não chegava a esse tipo de informações. Era tudo. Quais são as pessoas que recorda agora não, veio depois a conhecer ou que veio a saber que estiveram nessas lutas? Eu recordo-me, por exemplo, Pedro Fernandes, não era? Sim. Mas houve uma série de homens que lutaram muito afincadamente. Fernando Vicente também, não é? Que era da Pula, até por acaso era lá meu vizinho, mas efetivamente nós na aldeia não tínhamos o mínimo de acesso a esse tipo de informação. Quando, mais tarde, é que efetivamente depois constatei aquilo que existia anteriormente. Em termos militares, está na Marinha, o que é que sentiu? O que é que sentiu naquela noite? Estava de serviço? Não estava? Estava em casa? Não, por acaso estava em casa. Fui para lá de manhã, porque eu nessa altura já ia e vinha todos os dias, porque eu estava em Vila Franca, normalmente vinha à casa todos os dias, ou pelo menos aos fins de semana vinha sempre, mas naquele caso vinha à casa e, portanto, foi efetivamente uma surpresa para mim quando cheguei lá e que tomei conhecimento dessa realidade e posteriormente comecei a perceber os contornos da situação. Portanto, isso só aí então é que eu constatei o 25 de Abril. Como é que a Marinha participou no 25 de Abril? Ora, isto foi muito mais o Exército, não foi? Aí os capitães de Abril, e como nós nos chamamos, ou nos habituámos a chamar, era uma organização muito mais do Exército. Na Marinha isso também se sentia. Como é que reagiu? Não, também, e após o 25 de Abril, portanto, nós tomando a liberdade de nos unirmos a partir daí, de facto, embora nós continuássemos a ter alguns condicionalismos enquanto militares, de ligarmos às organizações, mas desde logo começamos a tomar conhecimento e tomar contacto e propriamente a organizarmos e a constituir grupos, e eu, efetivamente, embora de uma forma clandestina, digamos assim, porque inclusivamente até tinha um pseudónimo, já depois do 25 de Abril. Qual era o pseudónimo? Qual era já agora? Pode saber ou não? Pode, era Carlos. Carlos?
Mas também não é um pseudónimo assim, então vamos lá, convenhamos, não é? Mas era só para não... Era o nome que eu era tratado, para não me identificar facilmente como o meu nome, não é? E, entretanto, ao chegar a Vila Franca nesse dia, o que é que se passava? Não era um dia normal, não é? O que é que se passava? Pois, aquilo que nós, até na altura, ainda havia algumas dúvidas, né? Porque nós, como estávamos já à distância, também não tínhamos assim, uma informação muito exata daquilo que se ia passando, e inclusivamente a comunicação social por vezes transmitia informações que não eram as reais, eram ainda algumas, porque o 25 de Abril deu-se naquele dia, mas não se alterou tudo naquele dia. Portanto, digamos que a nível, nomeadamente, da comunicação social, ela ainda estava um bocado ligada ao regime anterior, ainda dava informações que não eram realistas, e nós próprios também estávamos com dúvidas, e só algum tempo depois é que tivemos assim uma certa segurança. Finalmente isto parece-me que estamos no caminho certo. E vai resultar. Então, mas os militares no 25 de Abril, eles ocuparam quase de imediato, e eu recordo-me que estive a ouvir, penso que um destes dias, o hotel, onde diz que o Salgueiro Meia vai para o Terreiro do Paço para, entre aspas, para entreter, foi um dos heróis de Abril, não é? Sim, sim. Pela forma como se comportou, mas para chamar as atenções para ali, enquanto eram ocupadas a emissora nacional, que era a grande fonte de informação na altura, a televisão, que era a outra grande fonte de informação, e nos jornais toda a gente, antes disso, gritava com a censura, ninguém estava contente com a censura, foi assim tão difícil, sentiu que foi assim tão difícil essa transmissão de informação, até porque de um momento para o outro, na televisão e na emissora nacional, foram substituídos os locutores de serviço por locutores do movimento do MFA, era assim que se chamava, não é? Sim, MFA. Era tão difícil chegar à informação nessa altura, assim. Pois, efetivamente, antes do 25 de Abril, a informação só era passada aquilo que convinha às próprias pessoas, ou já a quem dirigia, porque havia, efetivamente, já organizações, mas que não tinham grande facilidade de transmitir e de forma a que pudesse ter um outro impacto a nível nacional. E daí o durar muito mais anos, aquilo que há muitos das pessoas já lutavam por este dia, vai só acontecer. Mas no 25 de Abril essa informação veio toda cá para fora, não é? Sim. E então só de uma parte mesmo, porque a outra parte ficou isolada. Pois, depois, a partir daí, começou-se a tomar conhecimento daquilo que era o antigamente. Vila Franca, a Marinha, tomou parte no 25 de Abril? Não. Tanto quanto me recordo, sei que nós tomamos conhecimento e estávamos, presentes, inclusive nesse dia não saiu ninguém, estávamos presentes, à medida que o tempo foi passando, fomos tomando conhecimento que as coisas estavam a ir no bom caminho, mas não teve nenhuma ação prática, limitou-se a estar ali preparada, se fosse o caso disso, para tomar alguma atitude, mas efetivamente não. Houve casos de algumas unidades da Marinha também, nomeadamente navios, agora não me recordo qual foi uma corveta, que por acaso aqui o nosso vizinho, José Afonso, estava lá dentro, estava lá nela, e foi também teve uma atitude que foi muito importante para a concretização do 25 de Abril, mas a nível de Vila Franca não houve propriamente nenhuma ação concreta, foi apenas mais de expectativa. De aguardar e estar solidário com o que estava a acontecer. Nessa altura, a Marinha também estava um pouco
aquilo dava para os dois lados, não é? Porque houve também navios a apontar canhões. Agora, já não sei, e vou-lhe pedir a sua ajuda, se para os ministérios, se para os insurretos, era assim que se chamava na altura, os capitães de Abril, não é? Pois. Salgueiro Maia, no caso, que era o que estava a comandar ali na Baixa, no Terreiro do Paço, as operações. Pois isso, pronto, na altura, como infelizmente ainda hoje, pá, há muita gente que tem perspectivas completamente diferentes e nessa altura, pá, pronto, essas pessoas, embora a situação das pessoas era extremamente crítica, pá, mas para muita gente ainda achavam que aquilo que era o ideal e então não tiveram uma ação de solidariedade com o 25 de Abril. Isto a nível, inclusive, de militares, não tiveram, pá, e só, de facto, com a força que, entretanto, se alterou, pá, é que tiveram que se render. Como é que o António foi assistindo dentro do quartel, não é? É assim que se chamava na Marinha também? Sim, lá era uma escola. Uma escola. Dentro da escola, como é que foi assistindo ao evoluir da situação? Primeiro o Terreiro do Paço, depois Gomes Freire, não era a PIDE, não era Gomes Freire, mas era ali ao pé do Chiado, naquela... depois, e todo este tomar destas coisas, o aparecer das pessoas na televisão, o Marcelo a ficar isolado num dos locais onde ele ficou, também depois vai-me explicar com certeza onde é que foi. Como é que foi o assistir no dia 25, dentro da tal escola em Vila Franca, da Marinha, como é que foi o assistir a isto? Pois, nesse aspecto, eu penso que nós, os militares, foram um bocado prejudicados, nomeadamente os de lá de Vila Franca, prejudicados porque a informação lá, nós não tínhamos assim muito acesso à informação, enquanto que as pessoas... Não havia televisão nem rádio? Havia, mas não era fácil nós deslocarmos para o sítio e estarmos todos ali a ver. Portanto, nós, eu como digo, estava numa escola a dar aulas e aquilo que tinha era que dar as aulas. Portanto, e passávamos o dia, praticamente, tínhamos conhecimento da existência disso, mas não, nós não sabíamos, inclusivamente não... Então, mas não tinham noção do que estava... Noção tinham, com certeza. Pois, mas não percebiam, não tinham curiosidade em saber o evoluir da situação. Se havia tiros, se não havia, se havia tomadas, se não havia, pois, se havia contra-tomadas, contra-golpes. Nós, em termos de aquilo que nos disseram, era para nós estarmos... Portanto, estávamos no local, aguardávamos, e tínhamos que manter ali até que houvesse qualquer ordem. Portanto, e perante isso, eu na altura já era sargento, mas não mandava nada. E naquele caso, porque às vezes há sargentos que ainda têm determinadas responsabilidades de grupos, etc. A minha responsabilidade era, como eu era professor, a minha responsabilidade era dar as aulas e até ao fim do dia. E daí que nós, embora eu posso dizer, eu gostasse de saber qual é que era o ponto da situação, mas nós estávamos um bocado limitados a essa informação. Quer dizer, e continuaram a dar aulas normalmente, ou não? Sim, nesse dia? Sim, nesse dia, normalmente. Fazíamos uma atividade, a única diferença é que nós nesse dia não podíamos sair... Do guarda-corpo, lá da unidade, da escola. Sim, não saímos, portanto, eu não sei agora se foi o outro dia a seguir ou não, é que não podíamos sair lá. Tínhamos que manter no local, todos os militares tínhamos que manter no local nas suas funções, dado que tinha havido aquele acontecimento. Mas não sentiu nervoso nos alunos? Os alunos não estavam nervosos para saber o que é que estava a passar? Os professores podiam não estar tanto, mas os alunos não estavam? Não tenho essa percepção, penso que... Porque também grande parte deles não tinham consciência destas realidades, porque, e isso talvez não os levasse assim a ter esse tipo de curiosidade, porque, não sei, isso aí francamente também, virá passar alguns anos, mas já não me recordo exatamente, eu no concreto qual é que era, eu recordo-me da minha posição, lembro-me que se falou nisso,
tinha havido um golpe de Estado, pá, e que nós, pá, e que era realmente no sentido de repor a democracia em Portugal, pá, e que nós teríamos que aguardar o que é que iria acontecer. Para ver para que lado é que, ou seja, para ver para que lado é que os superiores, não é? Para que lado é que ele pendia, porque a Marinha não estava diretamente envolvida nisto. Era mais o Exército e os paras, penso eu, não é? Os paraquedistas, penso que o Exército e os paraquedistas. Nesse dia não veio para Torres, nesse dia ficou em Vila Franca. Quando é que foi para Torres? Eu não sei exatamente se foi no dia a seguir, mas creio que não. Que ainda tive lá um dia ou dois mais. Estava tudo de prevenção? Sim, estava tudo de prevenção. Quando chega a Torres, o que é que sente? Quando é que teve aquela informação toda? Pois, eu agora também já não... Há coisas que já não posso, assim, já não recordo, pá. Mas eu sei que quando cá cheguei, pá, eu pelo menos fui ali com os vizinhos e com os amigos, pá, e o pessoal ficou de uma forma geral contente, pá. Alguns ainda questionavam, pá, mas o que é que será isto? Será bom? Será mau? Porque havia algumas pessoas, nomeadamente muito ligadas à região, pá, que viam com alguma preocupação qualquer alteração que viesse, qualquer questão que se colocasse em relação à organização do país, para essas pessoas eram sempre um bocado delicado. E depois continuou a ser, porque houve pessoas que tiveram alguma dificuldade em aceitar esta realidade. Isto, enfim, as pessoas não tinham consciência das coisas. Eu acho que é a única justificação. Porque a partir do momento em que as pessoas começaram a tomar consciência, pá, do que era a realidade nacional, pá, com certeza que, desde logo, contestavam o sistema que estava que as injustiças, pá, eram de tal ordem, pá, que qualquer pessoa de bom senso não poderia estar de acordo com aquilo que se estava a passar. E aliás, porque havia situações, nós estamos a viver situações de pobreza, mas na altura as situações de pobreza eram pobreza extrema, era miséria, ainda pior do que ser pobres, diz o outro, ser miseráveis, não é? E não havia absolutamente, havia gente sem ter mesmo nada. Não é? Exatamente, mas essa gente, principalmente, eu creio que aí a religião tinha um bocado de influência para essas pessoas, interiorizavam de que as pessoas nasceram assim e têm que ser assim, porque havia até um provérbio que dizia sempre houve ricos e pobres, pá, e toda a vida tem que ser assim. Portanto, e as pessoas, havia pessoas que se queixavam que era normal de serem miseráveis, serem explorados, pá, e achavam isso como normal. Havia isso. Claro que na minha família, felizmente, não era assim, porque o meu pai já era um grande crítico em relação, não tinha ligação política nenhuma, mas era já um grande crítico. Ele muitas vezes criticava as injustiças, pá, e, curiosamente, pá, o meu pai até era, a nível da aldeia, das pessoas com uma situação mais estabilizada, porque era proprietário, pá, tinha já muitos terrenos, pá, tinha depois trabalhadores por conta dele, pá, já era das pessoas assim, digamos, dos burgueses, pá, mas era um tipo altamente contestatário ao sistema da altura. Pá. Quando é que o António começa a ganhar aquela consciência política, se lhe podemos chamar assim, que chamamos, com certeza? O António foi candidato uma série de vezes, aliás, que eu me recordo para além de, penso que a Assembleia Municipal, foi tesoureiro por 2 vezes, pelo menos. Muitas vezes, na principal junta da cidade, e aliás, quer com uma cor política, quer com outra, eles sempre contaram consigo, não é? Fui 24 anos tesoureiro, pá,
nas juntas exatamente com o PS e com o PSD. E quando é que começou a ganhar essa consciência, a consciência social e consciência política, e a optar por um dos lados, porque é mesmo assim, não é? Pois isso aconteceu logo após, pouco tempo após o 25 de Abril. Eu, uma vez que os cidadãos tinham a liberdade de tomar consciência das realidades, eu comecei, de facto, a ter-me desde logo, uma grande preocupação em inteirar-me, informar, para passar a ser mais um elemento útil ao sistema. E posso acrescentar que o primeiro contacto que tive foi a um plenário na altura hoje é o PSD, nessa altura tinha outro nome. PPD? Do PPD, do Sá Carneiro, não era? Exatamente, do PPD, o plenário que houve aqui em Torres. Fui assistir lá exatamente com a finalidade de perceber, para começar a ter consciência, para saber o que é que de facto deveria fazer para poder contribuir para alterar as coisas. E devo dizer, fui nessa altura, como não tinha nenhum relacionamento político, fui lá e fiquei francamente regozijado com o acontecimento. Foi um acontecimento extremamente importante, porque ouvi lá frases que correspondiam exatamente àquilo que eu achava que deveria ser a nossa sociedade, as justiças sociais, e foi extremamente, para mim, gratificante. Então, mas depois o António Cipriano acaba exatamente do outro lado da barreira, como costuma dizer. Ora, vai logo a seguir ao 25 de Abril, atrás, se pode dizer assim, do saudoso Sá Carneiro. Tudo bem, para quem gosta, para quem não gosta, para uma questão de ideias, era uma pessoa lutadora, muito lutadora, mas vai parar à esquerda, vai parar ao PCP. Exatamente. Isto não tem assim muito a ver, pois não? Como é que isso é? Isto é assim, eu, como digo, fui ao PSD exatamente para tomar conhecimento, porque eu era efetivamente uma pessoa ignorante em termos políticos, não tinha consciência de nada, tinha a percepção que havia realmente algumas injustiças, mas porquê não tinha consciência? Então, uma vez que, a partir dessa data do 25 de Abril, as pessoas passaram a ter liberdade, passaram a haver essas organizações, e eu, portanto, fui àquilo exatamente com a finalidade de me inteirar. E devo dizer que fiquei muito regozijado, porque ouvi lá frases extremamente importantes, que era aquilo que eu achava que devia ser a nossa sociedade. Portanto, o facto da mudança tem a ver com o seguinte: eu depois continuei a acompanhar atividades políticas, e, passado algum tempo, comecei a constatar que aquilo que determinadas pessoas do PSD diziam, que na prática não correspondia à realidade. E foi daí que eu, com o tempo, passando algum tempo, deixei, porque eu nunca fui, portanto, militante do PSD, mas como fiquei agradado com aquilo que foi lá dito, posteriormente continuei a acompanhar. Quando havia alguma iniciativa, eu continuei a acompanhar. Mas, passado algum tempo, em conversa com outras pessoas, que me alertaram, mas olha, eles dizem isto e aquilo, mas agora vamos lá ver na prática como é que é. Porque depois os partidos constituíram os seus grupos e depois passaram a exercer as suas atividades em termos nacionais, e eu, passando algum tempo, de facto, comecei a constatar que aquilo que eles diziam em determinadas alturas, depois na prática não correspondia. Isto fundamentalmente naquilo que tinha a ver com a justiça social, que hoje, portanto, estou perfeitamente à vontade para o dizer,
que o PSD ou os partidos de direita de facto não querem para a sociedade o mesmo que os da esquerda. E nessa altura já eles de facto diziam aquilo, mas na prática não era isso que queriam. Não era isso que faziam. E eu, passando algum tempo em contacto com outras, comecei realmente a constatar isso e comecei a manter alguma ligação com as pessoas do PCP. E onde é que vem encontrar essas pessoas do PCP? O PCP na altura era um grupo muito fechado. Sim, era uma organização muito fechada, onde não entrava qualquer um, como eu costumo dizer-se. Eu costumo dizer não, como é verdade, é a realidade. Exato. Como é que os encontra? Não os encontra por aí na estrada, não os encontra por aí no Largo Central e não vai atrás deles. O principal pessoa que de certa modo me levou foi um colega da tropa que morava em Peniche e que se deslocava comigo daqui para Peniche normalmente, nos fins de semana, ia sempre. Portanto, esse tratava-se de um colega que tinha já uma ligação ao PCP, com uma formação já muito... ele, embora fosse mais novo que eu, mas tinha uma maior formação, e foi ele que, através das discussões, me foi alertando para algumas realidades. E eu depois, a partir daí, comecei a manter uma ligação em forma, embora clandestina, porque enquanto militar eu nunca pude estar... Aí estamos a falar em que ano? 75, 76? Sim, depois, isto foi tudo muito rápido. Depois, um ano ou dois depois. Portanto, eu, a partir de determinada altura, passei efetivamente a ser militante clandestino do PCP, e claro que eu a partir daí, e isto já se passaram quase 40 anos ou 40 e tal anos, e estou plenamente convicto que a escolha que fiz na altura que ainda continua certa. Foi a escolha certa. Foi então, nessa altura, foi aí que se deu a viragem. A partir daí, qual é a principal diferença, se é que pode explicar, entre esse tal PPD, a que foi a meia dúzia de reuniões e que ainda seguiu durante algum tempo, e o PCP? Há assim uma diferença tão grande? Sim, qual é? Isto é uma provocação, já percebeu? Não, pois naturalmente que há isto. Para mim, a minha grande preocupação foi sempre as injustiças sociais. Ou seja, uns muito ricos e outros na miséria. Eu, como digo, felizmente, nunca pertenci também a esse grupo, como já referi há pouco. Meu pai era um das pessoas ainda relativamente com alguns recursos. Eu depois ingressei na tropa e também tive a felicidade de lá fazer uma carreira boa e fui promovido a sargento muito cedo e pronto, e logo com um ordenado extremamente aceitável comparado com a maioria das pessoas. Hoje, felizmente, sou reformado com a reforma dessa altura e com uma atividade profissional que depois também exerci cá fora ligada à eletrónica e eletricidade e, portanto, felizmente... Com os seus filhos? Com os meus filhos, agora mais posteriormente com os meus filhos. E, portanto, digamos que ainda sou das pessoas privilegiadas, mas continuo a ser um grande revoltado contra aquelas injustiças que hoje há, com aquelas pessoas. Eu lamento também que muitas delas não tenham consciência e que ainda pouco façam nada para contribuir para saírem dessa situação, mas isso não é, para mim, não é razão para que eu não continue a lutar para realmente que o nosso país seja mais justo, para não haver tanta gente milionária e tanta gente miserável. E daí a razão de lutar no PCP, e estou plenamente convencido que a nível do meu país, que é o partido que mais contribui para combater essas desigualdades. É ao mudar para o PCP que se... não sei como é de explicar, mas que se chega mais às associações, às comissões de melhoramento, é assim que elas se chamam na Fontegrada, não é? E que se liga, na altura, ao centro cultural e a estas coisas todas mais sociais, mais das pessoas, mais dos grupos. É nessa altura que isso acontece. Exatamente. Portanto, eu, a nível associativo, tenho na minha associação
já 45 anos de gerência. Ultimamente tenho 18 anos, mas já tive ao longo do percurso de 45 anos. Na Associação de Reformados, da qual sou presentemente o presidente, também já tenho 3 mandatos como presidente e vários como tesoureiro e outras funções, portanto, porque considero que realmente o movimento associativo é uma coisa extremamente importante e é uma forma de ligar as pessoas às realidades e procurar realmente o combate a essas injustiças que ainda hoje continuam e que eu, como digo, sou daqueles que não estou minimamente a lutar por mim, porque sou daqueles, se eu não fizesse nada estava bem na vida à mesma, mas para mim é uma preocupação continuar a ver essas injustiças. E, portanto, como disse há pouco, ainda hoje andei aqui a colar cartazes para alertar os cidadãos para as realidades que são as injustiças que o nosso país ainda hoje atravessa e que, pronto, eu sempre que possa continuarei a lutar para que elas se vão melhorando, alterando, e de facto tem-se feito, sem dúvida. Através do PCP tem-se conseguido muitas mudanças e o nosso país está bem melhor do que se o PCP não tivesse a influência que tem. E então, quer dizer que foi sobretudo o 25 de Abril que veio e estamos a comemorar o 25 de Abril, nesta altura, foi o 25 de Abril que veio permitir tudo isso. Certamente, se não fosse o 25 de Abril, eu, dadas as minhas características, seria mais um daqueles que iria parar a Peniche ou outra das prisões, porque sou seguramente uma pessoa contrária ao sistema e hoje ainda há coisas, como disse, que não concordo, mas o sistema já permite que as pessoas manifestem a sua discordância, porque antigamente as pessoas não concordavam, mas não tinham hipótese de manifestar. Hoje já tem. E depois continuamos a ser um país em que há as eleições livres, em que os cidadãos votam em quem acham que deve votar. A meu entender, não tem sido a melhor solução, porque, em meu entender, quanto maior for a força do PCP, melhor são os resultados para o nosso país, e nós avaliamos pelo atual governo, onde o PCP tem uma certa influência e os resultados são significativamente diferentes daqueles em que era o PSD e o CDS, em que eles sozinhos governavam, e de facto houve um grande avanço, mas esse avanço há de continuar quando de facto o PCP tiver mais força. Então, mas o PCP, o PCP teve muita força em determinada altura. Eu recordo-me que, por exemplo, a primeira comissão administrativa, o primeiro, não Presidente da Câmara, mas pronto, Presidente da Câmara não eleito no campo do Torriense, penso eu, por braço no ar. Foi assim, não foi? Foi o Francisco Manuel Fernandes, um homem do PCP, não era da organização do PCP, foi o primeiro, após 25 de Abril, o primeiro Presidente da Câmara, em Torres Vedras, Presidente da Comissão Administrativa, que era a mesma coisa. Pronto, é só uma questão de nomes, não é? Até haver eleições, não é? O PCP teve muita força nessa altura. Sim. Pois o PCP nessa altura teve, de facto, muita força, porque nessa altura era o único que fazia alguma coisa. Como a partir daí houve outras organizações que se constituíram e passaram a ter as suas influências, e depois os meios que utilizam são aqueles que eles entendem, e a realidade é que, de facto, a partir de pouco tempo depois, o PCP deixou de ter tanta influência comparado com os outros. Isso aí compete às pessoas, portanto, eles só têm força porque os portugueses lhe dão, e quanto a isso, eu não tenho nada a objetar, porque as pessoas têm a possibilidade de se manifestar. Se acham que a melhor opção são aquelas, pois têm essa liberdade e que devem continuar a fazê-lo. Mas foi exatamente para tudo isto que serviu o 25 de Abril. Absolutamente. Para todos terem uma opinião e, sobretudo, não serem presos, torturados por causa dessa opinião. Eu acho que só aí... Aceita bem as opiniões dos outros. Claro, absolutamente. E concordo plenamente. E acho que algumas que são completamente desajustadas à realidade, mas eu aceito sempre as opiniões
todos. Então, quer dizer, o 25 de Abril valeu a pena. Sim, absolutamente. Eu acho que sim. Eu creio que se não fosse o 25 de Abril, pá, o nosso país estaria muito pior, pá, e aquelas injustiças que ainda hoje acontecem, pá, seriam bem piores. Pá, e se nós nos reportarmos ao ano do 25 de Abril, constatamos que essa é uma realidade, que há uma diferença significativamente na nossa sociedade, embora esteja ainda muito distante daquilo que era possível estar. Hoje foi quinta-feira, dia 25 de Abril, andou, claro, como é evidente, também a festejar o 25 de Abril. Sim. Foi assim? Sim, Na retrospectiva, o dia 25 de Abril de António Cipriano, como é que foi? Sim, normalmente participo regularmente ao longo de muitos anos nas iniciativas da Câmara Municipal, que faz sempre iniciativas alusivas ao 25 de Abril, e eu, por norma, participo nessas. Há casos em que vou também participar na manifestação de Lisboa. Este ano provavelmente não irei, mas normalmente estou sempre nas iniciativas, nas comemorações 25 de Abril, sempre ligadas o dia inteiro. Quer dizer, temos António Cipriano 100% 25 de Abril. Absolutamente, isso incondicionalmente. Uma última palavra para os mais novos. Alguns, eventualmente, não sabem o que é o 25 de Abril, não conhecem Abril. O que é que lhes poderia dizer? O que é que acha que o António Cipriano, o mais experiente, lhes poderia transmitir? Para os mais novos. Para os mais novos, eu acho que era importante que eles procurassem aprofundar as coisas, em vez de se dedicarem, às vezes, a certas atividades, nomeadamente essas tecnologias modernas, para procurassem aprofundar, para terem conhecimento e depois tomarem, de facto, uma atitude mais consentânea com aquilo que deve ser a nossa realidade. Porque eu verifico que os mais novos, por vezes, estão um pouco alheios, não sei, por isso, mas era muito bom que os mais novos procurassem aprofundar, inclusivamente que até pudessem ir, como eu fui a primeira vez a um plenário do PSD, e depois, com o tempo, começar a perceber que devia, depois de ter a consciência que o caminho certo não era aquele, então ir para outro caminho. Mas o importante é que comecem, que tomem atitudes, que se esclareçam, que aprofundem e que tomem a atitude que seja melhor para o nosso país. Ou seja, quer na organização e na linha política que mais gosta, ou noutra linha, sobretudo, que estejam os jovens mais ativos na sociedade. Exatamente, isso é que eu acho que é importante, e eu constato que hoje, isso, em muitos casos, os jovens estão um bocado alheios aos problemas do nosso país, das nossas realidades, e depois tomam atitudes menos acertadas. É, sobretudo, com essa mensagem que me iria despedir de si, me iria despedir de quem nos faz o favor de seguir. 25 de Abril é uma data marcante, uma data histórica no nosso país. É uma data, quer se goste muito, quer se goste menos, mas é uma data marcante e de uma importância extrema. É o Dia da Liberdade, como nos habituámos a chamar e como na realidade aconteceu. Por hoje vamos ficar por aqui, nas últimas do 25 de Abril e das comemorações do tal Dia da Liberdade. Para a próxima semana, eu prometo, vamos estar por aqui de novo e vamos ter outro convidado muito especial. Obrigado por ter estado connosco. Até quinta-feira.